Vamos embarcar em uma viagem incrível pelos maiores portos do mundo. Esses gigantes do comércio não são apenas centros de logística, mas verdadeiras cidades dentro de cidades. Porto de Roterdã. O Porto de Roterdã, localizado na foz do rio Reno Mosa nos Países Baixos, é um dos maiores e mais importantes portos da Europa. Funciona como principal porta de entrada marítima para o continente, ligando grandes fluxos de mercadorias ao Interland europeu, Alemanha, Bélgica, França e além por via fluvial, ferroviária e rodoviária. História e expansão. O porto cresceu intensamente desde o século XIX, impulsionado pela industrialização e pela posição estratégica na rota entre o norte da Europa e o interior do continente. Nas últimas décadas, passou por grandes projetos de expansão, entre eles o desenvolvimento de áreas como Europort e as obras de selação Maasvlakte I e Maasvlakte II, que criaram terminais profundos capazes de receber navios de grande porte. Infraestrutura e operações. Terminais de contêineres, operados por grandes empresas como ST e APM Terminals, instalações modernas e altamente automatizadas, com cais de grande calado para navios ultralarge. Terminais de carga geral, granéis sólidos e líquidos, suportam petróleo, produtos químicos, minerais, carvão e cargas a granel. Terminais RORO e de carga Project Cargo, para veículos e equipamentos pesados. Conexões multimodais, rede eficiente de barcaças fluviais, trens de longa distância e rodovias que conectam o porto ao interior da Europa. Serviços logísticos e zona industrial integrada, grandes clústeres industriais e terminais de transbordo e distribuição hubs logísticos. Importância econômica. O porto é um motor econômico para os Países Baixos e para a Europa Ocidental, gerando milhares de empregos diretos e indiretos em logística, serviços portuários, indústrias químicas e energéticas. Ele facilita o comércio internacional, reduzindo custos e tempos de transbordo para importadores e exportadores. Porto de Guangzhou. O Porto de Guangzhou está situado na foz do Rio das Pérolas Pearl River, na província de Guangdong, sul da China, e serve a cidade de Guangzhou Canton e a vasta área industrial do delta do Rio das Pérolas. É composto por várias áreas portuárias integradas, entre as quais se destacam as zonas de Nansha, Whampoa e Xincha. Nansha é hoje a área de águas profundas projetada para receber os maiores navios porta-contentores. Importância econômica. É um dos maiores portos da China, desempenhando papel central nas exportações e importações da região industrial do delta do Rio das Pérolas. Serve indústrias variadas, manufatura, eletrônica, automóvel, petroquímica, cargas a granel e movimentação de contentores, além de funcionar como nó logístico para comércio com o Sudeste Asiático, Europa, América e outras províncias chinesas. Capacidades e operações. Opera terminais de contentores, terminais de cargas gerais, granéis líquidos e sólidos e instalações RORO. Tem ligações multimodais, conexões rodoviárias, ferroviárias rail-sea e drenagem para a navegação interior pelo sistema do Rio das Pérolas, o que facilita a distribuição para o interior do sul da China. Recebe escalas de linhas marítimas globais e tem desenvolvido capacidade para acomodar as séries maiores de navios porta-contentores, especialmente nas áreas de Nansha. Desenvolvimento e modernização. Nas últimas décadas houve grande expansão e modernização, novos terminais, dragagem para águas mais profundas, digitalização e automação de operações, e integração com China Guangzhou Pilot Free Trade Zone na área de Nansha. Projetos recentes enfocam o Smart Port, digitalização, monitoramento em tempo real, eficiência logística e integração com a iniciativa da Grande Baía Guangdong, Hong Kong, Macau. Porto de Hong Kong. O Porto de Hong Kong é um dos mais importantes e tradicionais portos naturais do mundo, localizado na Baía de Vitória entre a ilha de Hong Kong e a Península de Kowloon. Ao longo de décadas funcionou como um hub global de transbordo e comércio, combinando terminais de contentores, terminais de carga fluvial, terminais de passageiros cruzeiros, estaleiros e uma forte indústria de serviços logísticos e financeiros. Infraestrutura e gestão. Operadores privados e terminais modernos com investimentos contínuos em eficiência, tecnologia e gradualmente automação. Rede de apoio.
rebocadores, estaleiros, serviços de reparo, depósitos e centros logísticos. Forte integração multimodal com o Aeroporto Internacional de Hong Kong e redes terrestres ferroviárias. Órgãos reguladores, Marine Department e outras entidades públicas definem normas de segurança, navegação e meio ambiente. Operadores privados gerenciam terminais comerciais. Histórico e evolução. Porto natural com uso comercial desde os séculos XIX e XX, crescendo fortemente sob o domínio britânico como entreposto do comércio entre China e o Ocidente. A chegada da containerização e a construção dos terminais de Kaixong desde os anos 70, 80 transformaram seu papel no comércio internacional. Nas últimas décadas, o crescimento de terminais no continente Shenzhen, Guangzhou, Ningbo e mudanças na cadeia produtiva regional alteraram padrões de tráfego, com parte do manuseio físico migrando para portos do delta do Rio das Pérolas. Desafios atuais. Concorrência regional e custos operacionais mais altos em comparação com portos do continente. Vulnerabilidade a choques do comércio global e a fatores geopolíticos e sanitários impactos da pandemia. Tendências e perspectivas. Consolidação do papel como centro de serviços logísticos e financeiros de alto valor agregado, mesmo que parte do manuseio físico de carga esteja mais concentrada no continente. Maior integração com a Greater Bay Area Guangdong, Hong Kong, Macau tende a fomentar ligações intermodais e oportunidades para cadeias de valor regionais. Investimentos em digitalização, rastreamento de carga, automatização e medidas ambientais serão determinantes para manter a competitividade. Porto de Singapura. O Porto de Singapura Port of Singapore é um dos principais e mais movimentados centros portuários do mundo. Importante nó logístico entre o Oriente e o Ocidente, ele combina localização estratégica, infraestrutura avançada e serviços marítimos integrados. Principais pontos: localização e papel estratégico. Situado na rota do Estreito de Malaca, conecta rotas marítimas entre Ásia, Europa e Oriente Médio. Atua como grande hub de transbordo transshipment, redistribuindo cargas entre navios de longo curso e feeders regionais. História e organização. Evoluiu desde o estabelecimento do porto colonial britânico no século XIX até se tornar um porto moderno e altamente automatizado. A regulação é feita pela Maritime and Port Authority of Singapore e MPA. As maiores operadoras incluem PSA International e Jurong Port, entre outras. Infraestrutura e tecnologia. Terminais de contêineres modernos, cais de grande calado, terminais especializados cargas gerais, granéis, automóveis, petróleo e gás. Forte investimento em automação, digitalização e soluções de gestão portuária, sistemas de gestão, veículos guiados automaticamente, empilhadores automáticos e integrações logísticas. Projeto de expansão e consolidação em Tuas Megaporta, visando concentrar e modernizar operações e aumentar capacidade nos próximos anos. Serviços de reparo e manutenção naval, estaleiros e instalações de apoio offshore. Terminais de cruzeiro e infraestrutura para passageiros turísticos. Sustentabilidade e inovação. Iniciativas para reduzir emissões e poluição, uso de combustíveis alternativos, bunkering de LNG, estudos sobre energia elétrica em Kaishore Power e programas de eficiência energética. Contribui significativamente para a economia de Singapura, gera empregos diretos e indiretos, mantém o país como centro de logística e comércio, e facilita o comércio internacional da região Sudeste Asiática. Porto de Xangai. O Porto de Xangai Port of Shanghai é um dos maiores e mais importantes portos do mundo, com papel central no comércio marítimo global e na economia da China. Papel funciona tanto como gateway para importação, exportação de cargas da China Oriental quanto como hub para serviços de transbordo e distribuição regional. História e desenvolvimento. Evoluiu de um porto fluvial tradicional para um complexo portuário moderno e profundo, com grande investimento estatal desde as décadas finais do século XX. A expansão mais notável foi a construção do Yanshan Deepwater Porto em águas profundas em ilhas artificiais ligado ao continente pela Dongai Bridge.
Principais áreas e terminais. Yanshan Deepwater Port, terminal em ilhas artificiais, com berços de grande calado capazes de receber os maiores navios porta-contêineres. Alta automação em alguns terminais. Operadores e gestão. Empresas estatais e grupos portuários comandam a maior parte das operações. Destaque para Shanghai International Port Group (SIP), também chamada Shanghai Port Group, e outros operadores como COSCO e China Merchantes em terminais viabilizados por parcerias. Capacidade e movimentação. Historicamente, o Porto de Xangai esteve frequentemente no topo do ranking mundial de movimentação de contêineres, com movimentações que alcançam dezenas de milhões de TEUs por ano. Infraestrutura e tecnologia. Conectividade multimodal, forte integração com malha rodoviária, ferroviária e com a navegação fluvial do Yangtze. Também é nó importante para as rotas ferroviárias China, Europa, trens de carga. Sistemas digitais para gestão de terminais, rastreio de cargas e agendamento de navios, com esforços contínuos de digitalização e eficiência. Impacto econômico e comércio. Fundamental para exportações chinesas, bens manufaturados e importação de matérias-primas, componentes e energia. Gera grande volume de empregos diretos e indiretos e sustenta atividades industriais e logísticas na região do delta do Yangtze. Sustentabilidade e segurança. Iniciativas para reduzir emissões, controlar poluição marítima e melhorar eficiência energética otimização de escalas, estudos sobre shore power. Preocupações com riscos ambientais, segurança operacional e cibersegurança em sistemas portuários cada vez mais digitalizados. Conclusão. Aí, qual desses portos mais te impressionou? Comente abaixo. Se gostou do vídeo, curta e se inscreva. Aí lembre-se, mantém-se sempre curiosos. Até a próxima!